Te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 3 da classe de jovens. Davi, o matador de gigantes. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva aqui no canal para sempre quando eu enviar uma aula nova, você ser notificado. Fique aqui também comigo que você vai saber na lição de hoje o que significa o nome Golias. Também te darei as respostas da hora da revisão e mais algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje. Se falando em aula de hoje, para esta aula, os louvores sugeridos 36, 126 e 298. Texto principal: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Salmos 33, 16. Você sabe como Golias morreu? Tem certeza? Fique aqui comigo que você saberá desse negócio. Se falando em Golias, o nome Golias significa desterro, exilado ou exílio. Introdução. O desafio de Davi com relação ao gigante filisteu representa a luta espiritual travada entre o jovem cristão e o mundo, a carne e o inimigo de nossas vidas. Você, jovem, sempre encontrará muitas barreiras na sua vida. Você sempre encontrará desafios. E nós temos três grandes problemas, três grandes inimigos, que é o adversário, né, o diabo, a carne e o famoso eu. O homem é o maior inimigo dele. Então você é o seu maior inimigo. Então veja bem que na aula de hoje você verá que verdadeiramente nós devemos ter muito cuidado, porque nós devemos ser como Davi, o matador de gigantes. Nós devemos matar os gigantes que há dentro de nós e até mesmo fora de nós, né? Uma vez que apesar de o homem ser o maior inimigo do homem, mas também tem a carne e também tem o adversário. Então são gigantes que nós precisamos vencer sempre, todos os dias. E aqui Golias mostra, né, tipifica aqui uma luta, né, uma luta que para nós é uma luta espiritual entre o jovem cristão e o mundo, né? O mundo aqui é mais a ideia do sistema do mundo, né? O mundo jaz no maligno, como nos diz a Bíblia, né? 1 João 5,19. E também essa questão da carne e o inimigo. O mundo, como eu já falei, aqui é o sistema, né? A questão da corrupção, por exemplo, né? A questão da sociedade querendo implantar novas ideologias. Então isso é o sistema. A questão da carne, né, que é a questão sexual propriamente dita, né, que eu vou tratar algumas coisas aqui a respeito disso com você de forma bem aberta, bem franca. Então se você é do tipo da pessoa que fica vermelha com o assunto é sexo, você vai ficar feito tomate hoje. E também a questão do inimigo de nossas vidas. O adversário está sempre montando esquemas para derrubar você. Então você, jovem, você é forte, pois já venceste o maligno e a palavra de Deus está em vós. 1 João 2,14. Portanto, você precisa ter esse entendimento na sua vida para que você consiga, com a palavra do Senhor, vencer o maligno. Tempos difíceis, cercados por todos os lados. Uma forma muito comum de disputa utilizada naqueles dias era os exércitos ficarem frente a frente enquanto um valente de cada lado se posicionava para uma disputa solo. O vencedor dava ao seu exército o sabor da vitória, ao perdedor a humilhação, as baixas humanas e as materiais. Então veja bem o cenário, deixar aqui bem claro, né? Dois exércitos se enfrentam, em vez de todos os soldados se enfrentarem, cada exército observa qual é o seu melhor soldado, e o melhor soldado vai disputar com o outro. Então eles fazem ali uma luta solo, só entre eles dois. Aquele que perder, é claro que vai ter ali a derrota ali diante de todos, a humilhação da derrota. E o vencedor, claro, vai ficar com a glória da vitória. Então isso era o cenário básico de guerra daquela época. É claro que existia também a guerra de exército contra exército.
uns matando uns aos outros, né? Existia isso também. Mas existia que uma das táticas de guerra era esta. E isso cabe para nós também a questão, nossa, nós somos o nosso melhor soldado. E aqui eu quero separar, tá? Aqui na questão espiritual, vou falar aqui sobre nós, sobre a questão humana. Nós sabemos que Deus é o nosso protetor, é aquele que nos guia, mas também tem aquela questão do nosso domínio próprio. Então, o que acontece? Quando você tem uma dificuldade na vida, uma grande batalha na sua vida, é você contra essa sua batalha. É você contra esse seu particular. É você contra esse seu pessoal. Então, se você vencer essa batalha, você dará honras e glórias ao Senhor. Mas se você perder, o que acontecerá? Você se sentirá humilhado, você se sentirá muitas vezes até mesmo rejeitado por Deus. Mas não veja dessa maneira. O importante é que você lute com as suas forças, né, com o seu intelecto, vamos assim dizer, mas em primeiro lugar, ponha Deus na frente. Quando você põe Deus na frente, as coisas mudam de figura. O que eu quero dizer é que há questões que são humanas. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre a questão que é uma questão humana, que é a nossa luta é conosco, né? Como já cantava o Carlos Sérgio Lopes, né? Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Então essa é a nossa grande luta. Então aqui, digamos que você tem uma fraqueza numa determinada área da sua vida, e você certamente tem, porque todos nós temos, você precisa lutar com a sua força. Qual é o seu melhor soldado? O melhor soldado que você tem é você. Aqui lembre-se, eu estou falando de uma luta, uma luta humana, uma luta entre você e algo. É você quem tem que dar o passo, é você que tem que mostrar que você quer vencer aquilo. O Senhor Jesus não vai vencer as suas batalhas por você, no sentido humano da palavra. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele luta e guerreia por nós, na questão espiritual. Mas na questão humana, somos nós que temos que dar o passo. E quando as coisas ficam de uma forma que nós não temos mais jeito, aí sim, nós vamos pedir socorro, né? Como aconteceu com Daniel na Cova dos Leões, por exemplo. O Senhor foi ao seu auxílio. Mas a grande questão ali de Daniel, o que ele fez? Ele colocou o pé firme e não se rendeu. Por quê? Porque ele estava firme ali no propósito. Ele estava lutando contra o quê? Ali na questão, ele estava lutando contra a idolatria. Então, independente de qual é a sua área que você está lutando, você tem que demonstrar que você verdadeiramente confia no Senhor e você vai usar todas as forças que você tem para ir contra a questão do pecado. Quem era Golias? Golias chamava-se para o embate, mas todos estavam conscientes de suas dificuldades frente às provocações do gigante, mais do que a confiança em sua própria força. Faltava a Golias o entendimento de que a sua força verdadeira vem do Senhor. Quando confiamos em Deus, jamais seremos envergonhados. A grande questão, é a seguinte. Golias se achava grande, e de fato ele era bem grande. Ele tinha 2,95 metros de altura. Nos diz lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Essa é a altura dele, então ele era um homem bem alto. E por conta disso ele se achava forte, e de fato ele o era. No entanto, ele não entendia que nossa força, ela vem do Senhor. Você está respirando porque o Senhor te dá essa condição. Se você anda para um lado e para o outro, é o Senhor que te dá essa condição. João 15,5 nos chega a dizer que sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Isso quer dizer que a força de Golias vinha da parte de Deus também. Então, se Deus quisesse tirar a força dele, o faria. Então, vejam que quando confiamos em Deus, nós jamais somos envergonhados. Nós devemos confiar as nossas pelejas, as nossas forças no Senhor. Sabemos que muitas vezes quando nós vamos enfrentar alguém, nós reconhecemos que o nosso adversário é maior do que nós. Josafá, certa vez, antes de lutar, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, está vindo contra nós um homem, que no caso era o rei Senaqueribe, ele é mais forte do que nós. Veja, observe que Josafá estava falando para o Senhor que o adversário era mais forte do que ele reconhecia.
a força do adversário. Mas como ele termina a oração? Mas os nossos olhos estão fitos em ti. Ou seja, nós estamos olhando para o Senhor. Nós confiamos em Deus. Apesar desse grande adversário vir contra nós, ele nunca perdeu uma batalha. Ele é muito valente na guerra. E o que foi que aconteceu ali? O Senhor mandou um anjo, e esse anjo matou 185 mil homens de guerra do rei Senaqueribe. E Josafá teve vitória. Portanto, quando nós observamos essas questões, de observar que a nossa força ela vem do Senhor, então nós venceremos. A bênção e a maldição. Longe de um fato ou outro, a verdadeira causa de tal situação repousava nas más escolhas. Saul escolheu não mais obedecer a Deus, e o povo escolheu referências cananeias. Aqueles guerreiros escolheram confiar no efêmero e perderam as esperanças. Somos frutos de nossas decisões. O seu futuro é tudo aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer hoje. A grande questão para nós, para nossa meditação é: o que eu tenho feito para a obra do Senhor? O que eu tenho colocado, ou o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, e o que eu tenho feito? Observe que as nossas escolhas refletem o nosso futuro, refletem a nossa vida. Observe que Saul escolheu não mais obedecer a Deus. E qual foi o triste fim de Saul? Então Saul se lançou a sua espada e morreu desta forma. Então morreu de uma forma covarde, mesmo sendo escolhido por Deus. Observe que a escolha, ele escolheu isso. Ele escolheu não mais pedir orientação ao Senhor. Ele abandonou o Senhor. Então tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas escolhas, têm as suas consequências. O povo escolheu as referências cananeias, aquele povo que acreditava naquilo que era efêmero, ou seja, aquilo que era passageiro. Era alguma coisa que aconteceu hoje, então está, vamos dizer aqui para nós, está na moda isso, então vamos fazer isso. Mas amanhã acontece uma outra questão, uma outra moda, então vamos mudar para aquela outra situação. Era isso que aquele povo estava fazendo, ou seja, não confiavam mais no Senhor, não confiavam no Senhor. Então nós somos frutos de nossas decisões. Você hoje é salvo na pessoa de Jesus porque você decidiu aceitar a Cristo como Salvador. As pessoas que decidem não aceitar a Cristo como Salvador padecerão na eternidade. Tudo é uma questão de escolha. E a nossa vida é feita realmente de escolha, Até para ir para a igreja nós fazemos o quê? Escolhemos a nossa roupa, não é assim? Então, com a sua roupa você vai receber críticas ou elogios, não é assim? Então, a nossa vida também, só que a nossa vida é um pouco mais complexa. Porque no sentido espiritual, se você opta por uma oração, por exemplo, e a oração, e você vai orar, você vai ter uma vida de poder. Mas se você opta por ficar até as tantas com rede social, o que acontecerá? Você será uma pessoa que está na sua juventude, mas na fraqueza espiritual. Por quê? Porque não dá ênfase à oração. Então, tudo que nós fazemos irá ter um reflexo. Então, o que eu estou fazendo hoje para ter uma colheita amanhã? Gálatas 6:7 nos diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também não se fará. O que você, jovem, está plantando hoje? Porque lembre-se, a semeadura, a semente que você está plantando hoje, ela é opcional, ou seja, você planta a semente que você quiser. Mas essa colheita não é opcional, essa colheita ela é obrigatória. Isso quer dizer que tudo aquilo que você plantar, você colherá. Então observe bem o que você está plantando, aonde você está plantando, porque haverá o dia da colheita e você terá que colher aquilo que você plantou. Então se você talvez está semeando aí discórdia, é discórdia que você receberá. Você está colocando aí as questões, porfias, fofocas, é isso que você vai receber. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas questões daquilo que eu planto hoje, porque certamente eu vou colher amanhã. Então, nós temos que ter muito cuidado com este negócio. As nossas decisões refletem durante toda a nossa vida e principalmente na nossa vida espiritual. Portanto, jovem, tenha cuidado naquilo que você está plantando.
Alguém que sabia em quem confiar. Davi não aceita o insulto. O pai de Davi o enviou ao campo de batalha com a finalidade de levar alimento aos irmãos, uma simples tarefa, algo fácil de se fazer. Cumprida a missão, bastava voltar para casa e seguir com sua rotina à frente das ovelhas. Eu falei na aula passada sobre a questão da responsabilidade do jovem nos trabalhos. Trabalho no sentido geral aqui. Independente daquilo que você faz, você precisa ter responsabilidade. Mas o que eu faço é muito pouquinho. Não importa se é pouquinho. Faça com dedicação. Veja que Davi, ele foi enviado pelo pai somente para levar alimento para os seus irmãos. Era só isso. Era ir lá, deixar lá o alimento e voltar para casa para cuidar de ovelha. Era simples assim. Mas o que aconteceu? Aconteceu que ele viu Golias afrontando o povo de Israel, zombando do povo de Israel. Automaticamente estava também zombando de Deus. E Davi tomou as dores para si. Ora, o que esse homem está fazendo? Por que isso está acontecendo desta maneira? E Davi tomou para si e afrontou Golias. E aqui eu quero dizer algo. Está faltando muito, muito, não é pouco, é muito. E quero crer que você seja um desses jovens. Jovens, rapazes, que verdadeiramente tomam atitude. Tenham atitude, que hoje, como está acontecendo na igreja, né? Principalmente que os jovens, né? Os homens, os rapazes parecem que têm medo de tudo, não enfrentam nada, não têm atitude para tomar nenhuma decisão importante. Davi, ele observou a situação, o cenário e tomou para si a responsabilidade. Ele observou, trazendo aqui para nós, né? Já que não tem homens de guerra aqui, eu vou ser este homem de guerra, porque o Senhor é comigo. Veja que Davi, em nenhum momento ele falou sobre ele. O negócio de Davi era com o Senhor, porque ele sabia que era do Senhor que vinha a sua força. Portanto, Davi não aceitava um insulto, ele não aceita um insulto. E assim também, jovem, você precisa ser assim também. Não aceitar um insulto. Quando alguém te insultar ou insultar o Deus de Israel, você precisa tomar uma atitude. Você não pode ficar olhando ao Deus dará. Porque hoje a igreja do Senhor, eu falo muito para jovem, a questão é, todos os departamentos da igreja são importantes, em especial o grupo das crianças, né, que é o grupo mais importante da igreja, que eu penso é das crianças. Mas os jovens é o grupo mais forte. Então, toda igreja vai sempre esperar uma atitude do jovem, vai sempre esperar algo dos jovens. Então, quando os jovens não tomam atitude, a igreja se enfraquece. Por quê? Porque as crianças e adolescentes nada podem fazer porque não têm força. As irmãs são mulheres, também não têm muita força, né? Principalmente a questão física. Os homens que têm já são idosos, então as forças já se foram. Então quem sobra, né? Quem fica, quem é o centro nesse sentido? São os jovens. Então lembra, o jovem é forte, pois já venceste o maligno. Então, jovem, você precisa fazer uso dessa sua força, da sua atitude, não ser uma pessoa morosa. O que é uma pessoa morosa? Morosa é uma pessoa que não está nem aí para as coisas, tanto faz a água subir ou descer, para ele é a mesma coisa, não toma atitude de nada, tudo para ele está bom, não toma uma atitude. Então, jovem, você precisa ser um jovem de atitude, assim como Davi fez, você também precisa fazer, ter atitude. Isso serve para as meninas? Sim, serve para as meninas também, mas principalmente para os homens. Veja, Daniel e seus amigos, eles tiveram uma atitude. Olha aqui, ó rei, nós não vamos nos curvar diante dessa sua imagem, não. Ou seja, eles foram enérgicos, firmes, tiveram uma atitude. Olha a bênção que receberam do Senhor: livramento na fornalha de fogo ardente e livramento na cova dos leões. Então, tudo isso depende de quê? Da atitude do jovem. Então, jovem, seja um jovem de atitude. O gigante é derrotado. O rei Saul, mesmo relutante, aceitou a proposta de Davi. No entanto, quis que o jovem se moldasse ao seu padrão, e isso não deu muito certo. Ao insistir que Davi usasse a sua armadura, o que aos olhos humanos seria uma honra,
demonstrou mais uma vez a sua falta de confiança em Deus. Ou seja, quando Saul colocou as vestes, a armadura em Davi, o que na verdade Saul estava dizendo é o seguinte: eu não confio que Deus vai dar livramento a Davi, então segura aqui a minha armadura. Isso aqui era uma questão aqui para a gente observar, porque Saul já não confiava mais em Deus, diferente de Davi. E uma outra questão que é muito importante: as minhas vestes possivelmente não devem servir em você. É claro que uma questão de veste vai ter uma hora que para alguém vai servir, né? Mas na questão da armadura, cada armadura eu quero crer que seja única, e principalmente na questão espiritual. A sua peleja não é a minha. Eu posso até te ajudar ou você ajudar na minha luta, mas a armadura é você quem toma. Lá em Efésios 6, né, vai nos falar sobre a respeito de armadura do Senhor, né, a armadura de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Para derrotar o gigante, nós não temos que confiar na armadura de alguém que nos deu algo, né? O nosso pastor, por exemplo, ou o nosso líder. Nada disso. Nós temos que derrubar o gigante. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. A nossa força está no Senhor. A nossa esperança está em Deus. É Deus quem nos vai dar vitória. É Ele que nos dará a vitória. E não uma armadura de um outro guerreiro, né? Nós somos soldados do Senhor e nós pelejamos no exército de Cristo, somos, né, soldados de Cristo. Então o que nós precisamos fazer? Confiar em Cristo, que é o nosso general. Portanto, nessa questão de guerra espiritual, não espere, não queira ser igual a um ou igual a outro, se vestir igual no sentido espiritual do negócio, porque cada um tem a sua luta. A confiança em Deus. O filho de Jessé sabia de suas fragilidades, mas tinha total confiança de que Deus era com ele, evidenciando a profundidade da sua fé e a qualidade do seu relacionamento com o Senhor. Como é o seu relacionamento com Deus? Qual é a tua forma de oração, de meditar na palavra, entre outras coisas? Observe bem uma questão muito interessante. Davi tinha cerca de 17 anos quando lutou com Golias. Então, um jovem de 17 anos não tem muita força, né? Não tem muita habilidade ainda, está ainda em desenvolvimento. Mas observe que ele tinha uma fragilidade, mas a confiança estava em Deus. E isso faria dele, ou fazia dele, um jovem forte. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a Bíblia nos menciona uma coisa muito interessante. Diz que, olha, eu sei que você tem pouca força, mas não nega o meu nome. O que isso quer dizer para nós? O importante não é a nossa força. O importante não é a gente ser forte. O importante é a gente não negar o nome do Senhor. Lá em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, nos diz que não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. É sobre isso que nós temos que saber. É saber que Deus é o nosso Senhor. A nossa força vem do Senhor. E nós não vamos negar o seu nome, apesar da nossa fraqueza, apesar de a gente não ter muita força. A gente não é aí um Sansão, mas o mais importante não é ter força de Sansão. O mais importante é ter a força de não negar o nome de Jesus. É isso que é importante. Então, jovem, não fique aí muitas vezes se questionando: por que o Senhor me fez fraco? Eu não tenho força, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. O importante é que você não negue o nome do Senhor e seja sempre um jovem de atitude. Eu até falava muitas vezes que eu prefiro uma pessoa que tome uma atitude errada do que uma pessoa que não tome atitude nenhuma. É claro que isso depende muito do contexto. Mas o que eu quero dizer é que quando o jovem é muito moroso, não toma uma atitude, ele começa até mesmo a desagradar a Deus, né? Porque se você for observar, todos os milagres que a Bíblia menciona, pelo menos eu não lembro de nenhum avulso assim, mas todos eles têm alguém tomando atitude de alguma coisa, alguém que está fazendo alguma coisa, tomou uma atitude aqui ou tomou uma atitude lá. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Então, jovem, você precisa compreender no seu coração e colocar isso em prática, que para você receber das bênçãos do Senhor, você precisa ter atitude. E isso também vale para a questão amorosa, né? Não digo de namoro, olha lá, hein? O jovem cristão em sua luta contra o mundo. Relativismo moral e religioso.
O relativismo se refere a um sistema em que as verdades absolutas são questionadas e desvalorizadas, ou seja, estão sempre sujeitas aos pontos de vista de quem as observa. Sendo assim, não há certo ou errado. Quanto são 2 mais 2? Ah, é errado. Para mim é 7. Já pensou se fosse assim? Isso é relativo. Isso que é o relativismo. É cada um tem a sua verdade. Então, para você, você certamente respondeu 4, porque 2 mais 2 são 4, mas eu respondi 7. Eu estou errado? É relativo. Olha, não é relativo. A matemática é uma ciência exata, então 2 mais 2 são 4 em qualquer lugar do mundo. E é isso que eles querem mudar. As pessoas hoje, a matemática, eu acho que eles vão ter um pouco mais de dificuldade de conseguir. Né? Talvez não consigam nunca. Mas veja que a questão, até da língua portuguesa agora, que tem essa linguagem neutra, né, que chamam, né, de falar palavras, então não é nem ele e nem ela, é eu, elo, né? Acho que é isso que fala. Que é a linguagem neutra, né? Isso é de uma estupidez que não tem tamanho, né? Isso não é uma estupidez que não tem tamanho. Eles falam isso em uma inclusão. Isso não é inclusão, porque se for fazer isso, vai incluir uma parte e vai tirar aquelas pessoas que, por exemplo, que têm dislexia, por exemplo. Pessoas que já têm dificuldade de leitura. E agora vai mudar, né? Por aí você vê, mas é relativo. Não, não é relativo. A língua portuguesa, ela está aí e é ponto, e não tem outro. Não tem esse negócio de neutro. Não existe esse negócio. Então, hoje, a sociedade fala muito da questão de relativo. Tudo no mundo hoje parece ser relativo. E o jovem precisa lutar contra esse negócio. O certo é errado é errado. E digo mais, o errado não dá certo e o certo não dá errado. E nem tudo que dá certo é certo. Não é porque está todo mundo fazendo que você vai fazer. Lembra-se do que a sua mãe sempre falava para você? Você não é todo mundo. Então, é exatamente isso. Quando as pessoas estão fazendo coisas que estão dando certo, não quer dizer que você tem que fazer. Porque nem tudo que é certo, aliás, nem tudo que dá certo é certo. Tem coisa que dá certo, mas é errado. Então precisa ter muito cuidado, principalmente na questão espiritual. Hoje tem igrejas de tudo quanto é tipo, até igreja inclusiva, né? De pessoas homossexuais, lésbicas e simpatizantes, entre tantas outras, que estão na igreja achando que vão ser salvos. Não serão, estão sendo enganados. Por quê? Porque isso é muito relativo. Não é relativo. A salvação, ela é individual, é verdade. Mas nós também precisamos viver uma vida de santidade. A homossexualidade ofende a santidade de Deus. O homossexual pode ser salvo? Claro que pode. O Senhor quer muito que ele seja salvo. Ele aceite a Cristo como Salvador e mude a sua forma de viver, aqui na questão sexual. Então, nessas igrejas, né, que dizem que são inclusivas, o que acontece? O homossexual chega, né, ou a lésbica chega, aparentemente aceita Cristo como Salvador e continua na prática do lesbianismo ou do homossexualismo. Ou seja, continua na prática do pecado. Mas isso é muito relativo. Não, não é relativo. Para Deus, lembra que eu te falei agora? A questão da atitude. É claro que você não vai sair por aí batendo um em outro. Não é isso o ponto. A questão é, nós falamos com firmeza na palavra. Você, jovem, você é firme, você precisa ser firme na palavra, falar com sinceridade de coração. Então observe que o mundo hoje está muito relativo, tudo é muito relativo, é muito do ponto de vista de quem está vendo, de quem está falando aquela verdade. Então tudo é relativo. Não, não é relativo. João 17,17 nos diz que a palavra do Senhor é a verdade. Então nós temos que ser purificados nessa verdade, nós temos que pregar a verdade. A Bíblia, ela não é relativa, a Bíblia, ela é a verdade. Então veja, imagina que agora 2 mais 2 não são mais 4. Pode ser 4 para você, mas vai ser 7 para mim. E aí, como é que vamos fazer uma conta? Como é que vai ser agora as questões financeiras, né, nos bancos, nas instituições financeiras? Como é que cada um vai calcular de uma forma? Imagina a anarquia que isso seria. Então, a verdade é verdade e a mentira é mentira. Não existe esse negócio de relativo em sentidos, em questões realmente práticas. Existe, claro, uma situação ou outra que talvez seja relativo, né? Eu já até gosto muito aqui de falar daquele exemplo do número 6, né? Escrito no chão, que para uma pessoa vai ser 9 e para outra pessoa vai ser 6. E isso é relativo, de fato. Aqui depende do ponto de vista de cada um, né? De quem está de um lado e quem está do outro. Isso aí é relativo. Existem algumas questões que sim,
serão relativos, mas há verdades absolutas. E essas verdades absolutas é que a sociedade quer, de qualquer forma, que o jovem não siga, principalmente as questões bíblicas. Eles querem colocar de uma forma completamente relativa, que a Bíblia é relativa, que depende muito, que não é bem assim, e começam a querer colocar dúvida na palavra, e com isso, dúvida no coração do jovem. Portanto, jovem, seja firme. O que a Bíblia diz é a verdade, não vá nem para um lado e nem para o outro. Fique firme na palavra. Os perigos do mundo virtual. A privacidade abriu espaço para as superexposições. Isso é perigoso. Tudo é compartilhado, embora poucos são os conteúdos legítimos diante de tantos filtros, trends e fotos pinçadas de álbuns já sem memória disponíveis. Entre stories, reels e shorts que freneticamente deslizam nas telas, vidas são sendo enfraquecidas e sonhos sendo frustrados. Pode não parecer nada para você, né? Mas isso não tem nada a ver. Tem. E tem muito. Eu sou de uma geração que acompanhou os dois lados. Eu acompanhei o lado analógico, né? Hoje você assiste TV, por exemplo, de uma forma muito tranquila, né? Eu colocava palha de aço na ponta da antena para poder o sinal ser melhor. Eu sou daquela geração que rodava antena no telhado para a imagem ficar, pelo menos, plausível para assistir alguma coisa. E também sou da parte da tecnologia, eu também entendo um pouco, não muito, né? Eu tenho uma certa dificuldade com tecnologia, confesso. Com rede social, entre outras coisas, né? A parte da tecnologia. Eu entendo os dois mundos. E é verdade, a pessoa da antiga é muito mais prática do que a pessoa de hoje. Por quê? Porque hoje, essa questão de rede social, e eu não sou contra a rede social, não é esse o ponto, deixa a pessoa extremamente acostumada, tudo vem na mão. Então, quando você fica com esse negócio de fazendo trend, stories, andando com rios para cima e para baixo, sabe o que acontece? O seu dia passa e você não produz absolutamente nada. Você não ora, você não prega, você não ensina, você não se diverte, você não come uma pizza, você não vai ao cinema, você não vive. Você fica preso dentro do quarto, você não vive. E é muito diferente. Se você quiser um desafio, é um desafio assim bem difícil. Fique um mês sem internet. Você consegue? Pega o seu celular, desliga os dados móveis e a internet. Use o seu celular somente como celular mesmo. Ou como uma calculadora. Você vai ver o quanto que você vai render. Porque quando você fica em rede social, coisas de aplicativo e coisas do tipo, você fica muito exposto, né? A vida é exposta. E é muito importante falar sobre exposição, porque uma vez que algo foi para a internet, não tem mais como tirar. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que uma pessoa postou uma foto. Aí ela se arrependeu e tirou aquela foto do ar. Aquela foto possivelmente já foi copiada por alguém. Alguém já baixou aquela foto, aquele arquivo. E aquele arquivo, essa pessoa vai replicar na rede social ou passar para um colega, um amigo em rede de mensagem instantânea, né? E começa a replicar. Então, uma vez que foi exposto em rede social, não tem mais volta. Acabou. As pessoas acabam se expondo. Então, uma vez que as pessoas tinham privacidade, hoje não tem mais. Eu estava assistindo um vídeo hoje que uma mulher estava dentro da sua casa e um drone estava filmando. Essa mulher, uma mulher de 35 anos que estava dentro da sua casa, e parece que em São Paulo, São Vicente, São Paulo, parece. E ela estava numa questão íntima, né? Ela estava sem roupa e o drone lá filmando a pessoa. O que é isso? É uma superexposição. Ela tem culpa? Não, ela não tem culpa. Ela está dentro do apartamento dela, ela faz o que ela quiser dentro do apartamento dela. Agora, essa pessoa que está com drone, ela está cometendo um crime, ela está fazendo um vídeo, né? Possivelmente, ou pelo menos está assistindo uma pessoa dentro do seu quarto, de uma forma completamente pecaminosa, né, e criminosa, porque ela está fazendo sem autorização. Então veja que é uma exposição. Então se essa pessoa que está com esse drone, se porventura gravou as imagens e colocou isso em rede social, por exemplo, se bem que a rede social bloqueia, né? A rede social geralmente não deixa esse tipo de imagem. Mas tem outros sites que permitem. Então ela certamente será exposta e não consegue mais tirar. Porque vai tirar de um, o outro vai repostar e vai repostando e acabou. Então a vida dessa mulher vai ser completamente transformada.
Agora, no caso dela é específico. Ela estava dentro do seu apartamento e não quis se expor. Alguém pode expô-la. É diferente, eu nem sei se essa palavra existe. Não sei se essa palavra existe em todos os casos. Agora, é diferente quando uma pessoa põe uma foto, um vídeo numa rede social ou num site, que você entende bem, né? Sabe bem onde eu quero chegar. Eu já vou falar sobre esse negócio. Faz o quê? Acaba se expondo e acabou. Nunca mais essa pessoa terá a sua privacidade de volta. Então a internet ela é muito boa, mas precisa ter muito cuidado. Então a medida da exposição, à medida que essas pessoas ficam passando rios, né, trend, vê, assiste, se diverte, e não é ruim, é legal, é bacana. Só que o excesso é o dia inteiro fazendo isso, é o dia todo, dia, vai à noite e às vezes até madrugada. Então a pessoa não come, não bebe, não se alimenta, não descansa, não trabalha, não produz, não prega, não se diverte, não vive, não vai para um shopping, não vai para um cinema, não vive. Então isso é extremamente importante. Isso são alguns dos perigos do mundo virtual. Tem também essa questão, né, da fake news, que é aquela notícia falsa, né? E inclusive você precisa ter cuidado para você não colocar também, né, não passar para frente uma fake news. Quando você recebe uma notícia, você precisa colocar e checar para ver se aquela informação ela é verdadeira ou não. Como você pode verificar? Bom, uma das ferramentas que você pode usar é você colocar a matéria em si, né, o texto, né, o título, e colocar no Google. O Google vai te dar algumas fontes. Se há alguma fonte confiável, você vê que tem alguma fonte ali que é confiável, um site confiável, uma emissora de TV, por exemplo, ou uma emissora de rádio idônea, então você sabe que aquilo é uma verdade. Aquilo já foi checado por alguém. Agora, se você põe lá e não aparece nada, é porque possivelmente aquilo se trata de uma fake news. Então você não deve propagar fake news. Por quê? Porque é pecado. É pecado até porque, se nós observarmos, se nós passamos fake news para frente, o que nós estamos fazendo é contando uma mentira, não é isso? E a mentira é de Deus? Não, João 8,44 diz que não, diz que é mentira do diabo. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse negócio de fake news. Tem a questão das perseguições, né? Isso é perigosíssimo. Colocar a sua localização em rede social, onde você está, isso é perigoso. Evite esse tipo de exposição. Se você vai para um restaurante, não fala o restaurante que você está. Ou se você quer registrar aquilo, faz o seguinte: você tira a foto, faz o vídeo e posta depois que você sair dali. Não põe no momento, porque isso vai fazer com que as pessoas saibam onde você está. E isso pode trazer até ladrões para sua casa, porque os ladrões próximos da sua casa sabem que você não está em casa porque sabem onde você está, porque você acabou de postar na rede social. Então, tudo tem que ter muito cuidado, né? Com ofensas, a relativização de tudo, né? As imagens, tudo tem que ter cuidado, né? Porque tem imagens nocivas, né? Desde as idiotizações até as polêmicas e pornografia. Então, existe muita polêmica também nesse negócio de foto, de edição e fofocas que... A fofoca nunca é saudável, né? Até porque que ninguém faz fofoca de si. As pessoas fazem fofoca dos outros, porque se fosse bom fazer de si. Então, observe que tem a questão da pornografia também. Hoje a internet é cheia de pornografia. Então, o que você faz? Você tem que se livrar desse negócio de pornografia. Por quê? Porque a pornografia, ela faz com que o jovem, principalmente os rapazes, acabam se excitando e vai fazer o quê? Isso mesmo, vai se masturbar. E a masturbação, além dela ser pecado, ela derruba muito a vida espiritual do jovem, além da saúde. E torna-se um círculo vicioso. Então, que toda hora quer ver pornografia, quer ver aquele site, quer ver isso, quer ver aquilo. E a pornografia, ela é tipo uma droga. A medida, a primeira dose, não é muito forte. Mas aí vai acostumando com aquela dose, depois vai aumentando. Então, vai piorando a questão da pornografia. Porque a pornografia, ela tem alguns degraus, vamos assim dizer, né? Ela vai crescendo até um ponto que só misericórdia. É algo extremamente pesado e penoso. Então é perigoso você começar, não, mas eu tenho curiosidade de ver. Não tenha essa curiosidade, não tenha. Como eu já falei, eu nem sempre fui cristão, eu fiquei um bom tempo afastado dos caminhos do Senhor, e durante esse tempo eu observava a questão da pornografia. Na minha época não tinha internet, então uma pessoa maior de idade
fazia o quê? Ia para a locadora, pegava esses filmes e aí nós assistíamos em casa. Então imagina a situação, a baderna que nós fazíamos. Então era um antro de perdição, era um pecado assistindo aquelas questões. E a questão da pornografia, ela é tão pesada, que tem imagens que eu via nessa época. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, 13, que foi assim que eu saí da igreja, né? Eu tinha uns 12, 13 anos, e eu lembro das imagens até hoje. Por quê? Porque são muito perversas, é obra do diabo aquilo é obra do diabo. Aquilo fica marcado, então te marca para o resto da vida. Então não tenha curiosidade de ver esse negócio de pornografia, porque esse negócio não é de Deus e vai acabar deixando você numa vida de pecado, por causa da masturbação, e vai começar a ter pensamentos maliciosos também. Então saia desse negócio. Então, esse mundo virtual, muitas vezes, na maioria das vezes, não é verdade. Uma outra questão também sobre pornografia. A maioria dos filmes que existem sobre pornografia não são reais, né? Os efeitos, as coisas que acontecem ali não são verdadeiras, são efeitos, são questões que as pessoas da indústria pornográfica usam para poder dar mais intensidade às cenas, né? As cenas, em parte, a conjunção carnal, ela é verdadeira, né? A conjunção carnal é verdadeira, mas as outras coisas que aparecem além disso, né, na questão do corpo do homem ou da mulher, são na maioria das vezes efeitos. Então você já vai, a pessoa vê isso, aí vai para um casamento achando que é aquilo e vai descobrir que não é nada daquele negócio. Então veja que a pornografia, ela só vai levar a pessoa para o buraco, principalmente jovem, né? Nós estamos perdendo muitos jovens para essa questão de pornografia. Banalização da sexualidade. A sexualidade faz parte da natureza humana e foi como todas as coisas criadas por Deus. Porém, infelizmente, nos dias atuais tem sido banalizada e distorcida, trazendo graves consequências. A nossa sociedade está cada vez mais sexualizada, levando as pessoas a verem no sexo e na busca por prazer o sentido das suas vidas. Em outras palavras, há pessoas que só buscam prazer no sexo. Se não tiver sexo, ela não tem prazer, ela não tem alegria na vida. Olha que vida vazia. Então, o que essa pessoa faz? Ela até paga prostitutas para ter relação, entre tantas outras coisas. Então, observe que a banalização da sexualidade. E quem foi que criou essa sexualidade? Foi o Senhor. Foi Deus quem criou. Então, eu até gosto muito de falar que quando tem um casal, né, de jovens da igreja que estão namorando e por alguma razão, uma hora ou outra, o jovem, principalmente o jovem, né, nós homens somos mais elétricos nesse negócio. A mulher já precisa mais ter um toque mais especial. O homem na hora. O que acontece? O homem pode ter uma excitação. Essa excitação, ela é natural. Por quê? Porque foi Deus quem criou o desejo do homem e o desejo da mulher. Então é natural que o homem, né, o jovem, deseje a sua namorada e a sua namorada deseje o seu namorado. Esse desejo, ele é natural e até saudável. Entretanto, a Bíblia nos orienta que nós devemos dominar sobre os nossos desejos, principalmente os desejos carnais. Então, se você, menina, está namorando e você viu que o teu namorado se excitou, não pense que ele está isso, ou que ele está aquilo, que ele está pecado, que isso é natural. É natural. O que vocês não devem é passar desse negócio. Viu que a coisa esquentou um pouco? Separa um pouquinho. Espera o negócio esfriar. Por quê? Porque a questão sexual, aqui para nós, é igual um forno, né? É igual um fogão. O que acontece? Se você está no fogão fazendo uma comidinha e de repente a sua blusa pega fogo, o que você vai fazer? Exatamente isso, você vai tirá-la. No namoro é a mesma coisa. Se você está namorando e o namoro esquentou, qual é a primeira coisa que você faz? Tirar a roupa. Então não há, aliás, até há, né? Temos o caso de José, por exemplo, que negou lá a mulher de Potifar. Mas de modo geral, para o jovem negar a questão sexual é muito difícil. A menina ainda consegue, mas para o homem é muito difícil. Então, se você sabe que você não pode se dominar, então para que você vai criar o clima e chegar aos finalmente? Isso vai trazer talvez uma gravidez indesejada, ou ainda que não traga uma gravidez indesejada, mas traz pecado.
traz questões de a menina, por exemplo, pode deixar de ser pura, né? Perder a sua virgindade. Então, traz uma questão muito importante para a gente pensar, porque estão banalizando. Hoje eles acham que tudo é normal. Não, não é. Hoje, por exemplo, na minha época de garoto, era extremamente fácil ver uma menina, por exemplo, de 20, 25 anos que ainda era virgem. Hoje é extremamente difícil. É difícil a gente conhecer uma menina com mais de 20 anos que seja virgem. A maioria já conta história, já fala de que já tem filho e por aí afora. Por quê? Porque o sexo foi banalizado. Esqueceram-se do casamento. Nós sabemos que pode acontecer dentro do namoro cristão, um jovem, uma jovem exceder ali e acabar criando uma gravidez indesejada. Sim, inclusive quando eu era líder de jovem aconteceu isso comigo, né, no grupo que eu liderava. Inclusive eu era uma pessoa que eu tinha muito carinho por ela. Eu digo que tinha porque infelizmente ela já partiu para a eternidade. Então veja que ela aconteceu uma situação. Como ela era uma menina, uma boa jovem e um bom jovem também, eles se casaram. Né? Se casaram e tudo bem. Mas veja que isso é uma raridade. Então, e quando acontece de se casar e não tem muita harmonia, só misericórdia. Então, não banalize esse negócio do sexo. Tem uma outra prática também que as pessoas fazem muito. Falo, né, que eu converso muito com jovens, né, até hoje, apesar de não liderar mais jovens e também não dar mais aulas para jovens presenciais, eles ainda falam muito, me procuram muito a respeito de questão, principalmente na questão sexual. E eles falam muito a questão do sexo anal e sexo oral. Se eles podem fazer. E eu sou claro, poder você pode, mas é pecado. Mas é pecado. Mas por que eles falam isso? Porque eles querem ter uma relação íntima com a namorada, mas não querem que ela fique grávida e também não querem que ela perca a virgindade, quando é o caso da menina. No entanto, é pecado do mesmo jeito. Tanto o sexo anal quanto o sexo oral é pecado. Inclusive o sexo anal, para muitas pessoas cristãos mais conservadores, tem o sexo anal como uma profanação, uma abominação, melhor dizendo, uma abominação a Deus, que Deus reprova o sexo anal. Então, é uma questão que cresce muito, que comenta-se muito, que se fala muito, mas os jovens estão praticando. E o que acontece? O jovem pratica o sexo anal, tanto o homem, né, quanto a menina, né, tem ali a conjunção carnal, ou sexo oral, ou sexo anal, e tem ali a masturbação e tal, e um masturba o outro, outro masturba um só, misericórdia, e depois vão para quê? Para o grupo de jovens cantar. Vai para os músicos tocar. Deus não vai aceitar esse negócio. E por isso que nós vemos muitas vezes, aquela menina canta tão bem, mas quando ela canta não acontece nada. Não vem a presença, por quê? Porque está em pecado. E às vezes está tendo relação até com uma pessoa casada. Então ela está cometendo uma fornicação e o outro está cometendo o quê? Um adultério. Então o jovem também, às vezes ele toca tão bem, mas quando ele toca não acontece nada. Não é igual Davi que tocava, né, e o espírito saía da vida lá de Saul. Mas quando esse jovem toca hoje, a sua guitarra, a sua bateria, o seu violão, independente, não acontece nada. Por quê? Porque está vivendo uma vida de pecado. Aqui de repente acabou de sair da casa da namorada e só misericórdia. Então a banalização acontece muito isso. Então existe muito uma exploração precoce da questão sexualizada. Vemos, por exemplo, adolescentes de 14, 15 anos com um filho. Como isso é possível? Então veja, e às vezes tem 2, 3. Olha como é a situação. Então acabam trazendo o quê? Uma vida sexual pecaminosa e danosa. Pecaminosa porque já é pecado, né, antes do casamento, e danosa porque vai trazer algum dano. É o jovem que de repente não trabalha, agora tem um filho para sustentar, como é que vai fazer? Vai para a casa dos pais? Olha a questão aí, como é que fica. Ou de repente foi uma questão pior, né? De repente um deles tem uma doença sexualmente transmissível, e aí como é que fica? Olha como é que são as coisas. É uma questão, a banalização da sexualidade traz muitas complicações, Então é preciso, jovem, que você hoje continue se mantendo uma vida santa diante do Senhor. Mas você pode pensar, mas eu não sou mais virgem. Tudo bem, continue sendo santo a si mesmo. Continue tendo uma vida de santidade a si mesmo. Eu sou virgem, continue assim. Nós precisamos, a Igreja do Senhor, mais do que nunca, precisa de jovens que tenham sua vida em santidade. Pode ser que por alguma razão da vida não sejam mais virgens e tudo, mas isso não quer dizer que não tenha uma vida de santidade.
Eu era virgem, não sou mais, mas agora eu estou nos caminhos do Senhor e vou aqui manter a minha santidade diante do Senhor. Quando eu observar que tem uma pessoa, né, um cônjuge que vai casar comigo e me aceitar do jeito que eu estou, então nós vamos nos casar e sim, aí sim vai acontecer. Fora isso, não. É simples assim no bom sentido, né? Porque cá para nós, o desejo carnal, ele é muito difícil de frear. Sejamos razoáveis, né? Sejamos honestos, né? Como eu já falei, eu fiquei muito tempo fora dos caminhos do Senhor e sei o quão é difícil manter a questão sexual ali firme, né? Não ter essa questão de pecar, né? Eu já até comentei aqui, vou comentar para você, de repente você não ouviu. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu era dos jovens, né? E eu estava numa situação só misericórdia. E qual era a minha situação? Eu estava em pecado. Eu estava em pecado, estava praticando pecado. Eu praticava sexo antes do casamento. Aí, a jovem, nem sei por onde que anda essa jovem e tudo, mas não sei se casou e tal. O que que acontece? Eu fui pregar numa igreja e Deus sacudiu a igreja. Deus fez um mover na igreja extraordinário. E aquilo mexeu muito comigo. Por que que mexeu comigo? Porque como é que pode eu estar numa vida de pecado e o Senhor me usar daquela forma? E aquilo foi para mim uma situação de que, não, eu preciso melhorar, eu preciso parar com esse negócio. E eu fui me acertando, né? Eu estava bem no início da caminhada, né? Não tinha muito tempo no Evangelho, então ainda tinha aquela questão, não tinha muito amadurecimento, ainda era jovem, né? Jovem só misericórdia. Eu falo porque eu já fui jovem só misericórdia mesmo, né? Só a graça. E eu fui me acertando diante do Senhor. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós, principalmente nós homens, nós somos muito levados por aquilo que nós vemos. E o sexo, ele é bom. As pessoas dizem, o sexo não é bom. O sexo é bom. Tanto é bom que foi criado por Deus. Você conhece alguma coisa que Deus criou que é ruim? O que Deus cria é bom. Pode até se tornar mal depois, mas a sua essência é boa. E o sexo, a essência do sexo, ela é boa. E saudável até. Então, para nós resistirmos a uma situação é muito difícil. E hoje, com a questão da internet, né? As meninas hoje que muitas vezes querem um namorado, e na verdade hoje para arrumar um namorado para as meninas é complicado, porque a maioria dos namorados hoje estão indo para a homossexualidade, e é complicado que às vezes até mesmo na igreja, né, tem jovens dentro da igreja que estão na casa do Senhor, mas que são homossexuais, apesar que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Ou nós não percebemos, mas existem alguns ainda. Então veja que hoje é muito mais difícil. Então quando elas conseguem, o que elas fazem? Elas tacam com toda a força que tem. O que acontece? Como diz minha mãe, né? É a fome que junta a fome com a vontade de comer, né? Então o que acontece? Uma gravidez indesejada, a prática sexual. Eu conheço um caso de um jovem que casou, inclusive. E eu de vez em quando eu conversava com ele a respeito disso. Era uma pessoa, um jovem, mas nós temos uma certa aproximação, temos uma certa intimidade. Eu falava com ele, olha, rapaz, o que você está fazendo não está certo, você precisa se acertar com isso daí. Ou você ata ou você desata. Isso aí do jeito que está, você está em pecado. Se você partir para a eternidade, você vai para a eternidade sem Cristo. E não, não é que não, pai, a situação é essa. Por quê? Qual era a questão dele? Ele é um jovem bom, um garoto trabalhador, um jovem bom. E ele tinha uma namorada e ele tinha relações com essa menina, que era da igreja também, da mesma igreja dele. Claro, não vou falar isso para ela, né? Eu tenho que falar isso para ele. E o que eu falava? Eu falava, olha, rapaz, não é assim. Você precisa andar assim, assim, assim. E o que acontece? Ele ficou um tempo, né, na prática da fornicação, né, que nós chamamos, né, fornicação. Aliás, a Bíblia diz assim. E com o tempo ele se casou e se acertou com a jovem e está certo com a jovem até hoje. Então, ok. Por quê? Porque isso é de fato uma questão muito perigosa, porque o pecado ele faz com que a gente se acostume com ele. Quando você começa a pecar, praticar um ato e você não tem uma repreensão sobre aquilo, você se acostuma. Aí vai ter uma hora que você está pecando e você nem percebe mais que está pecando. E aí o Espírito Santo se afasta e você não sabe por quê, que agora você prega e ninguém sente nada, você ensina, ninguém aprende nada, você canta e não acontece nada, você toca e nada está acontecendo. Por quê? Porque o Espírito já saiu. E o Espírito, quando sai, a gente não percebe, né? O cristão não percebe, né? A gente não percebe.
Por que não? Porque ele sai silencioso. Lembra que o Espírito Santo ele é ciumento? Ele tem ciúme de nós, né? Tiago 4:5, né? É 5:4, agora não lembro. O que acontece? Nós temos que ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Será que verdadeiramente estou fazendo algo e está fazendo com que o Espírito Santo se afaste de mim? Então, essa prática sexual ela é realmente extremamente perigosa. E a prática sexual possivelmente é a prática que mais está afastando os jovens do caminho do Senhor. E é por isso que eu estou comentando um pouquinho mais. Porque eu desejo muito, do fundo do meu coração, que se você está na prática do sexo antes do casamento, ore ao Senhor. Ore ao Senhor para que Ele tire isso de você, mas você também precisa fazer força. Para quê? Porque mais vale você se privar hoje de um momento prazeroso, que realmente é prazeroso, para ter a sua eternidade com Cristo, do que ter um prazer hoje e padecer a eternidade sem Cristo. Então, nós devemos ter muito cuidado com essa questão sexual. Nós devemos, os jovens precisam ser mais orientados acerca dessas coisas. Por isso que eu gosto, sempre falei muito abertamente dessas questões, porque às vezes me entristece ver pessoas dentro da igreja falando que o sexo é ruim, que é feio e coisas do tipo. Não, não é. Tanto não é porque foi Deus quem criou. E Deus que nos deu uma ordem, né? E crescer e multiplicar e encher a terra, não foi assim? Então, desta forma, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos vivendo, né? Faltou luz nesse negócio e agora ficou estreito o negócio, hein? Bom, eu deixei aqui, voltou aqui fazer a conclusão, voltou a luz, vou fazer a conclusão rápida. Não importa qual a dimensão dos nossos problemas, nossas capacidades humanas são insuficientes contra as armadilhas do nosso adversário. O adversário ele é mais forte do que nós. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Lá no livro de Judas, deve ser lá no versículo 7, fala ali que Miguel estava brigando contra Satanás porque queria o corpo de Moisés. O que é o arcanjo, que é um anjo de guerra, falou para Satanás? O Senhor te repreenda. Ora, se o arcanjo, que é um anjo de guerra, é poderosíssimo, repreendeu Satanás, que usa, ou melhor, falou para o Senhor repreendeu Satanás, ou seja, ele não quis briga com Satanás, por que eu e você queremos? Por que eu e você vamos peitar, vamos assim dizer, né? Vamos enfrentar o adversário? O adversário é muito mais forte do que nós. Então, com as nossas armas, nós não conseguimos. Não adianta ir para um lado ou para o outro. Nós devemos vencer o adversário somente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existe até um hino que o pessoal fala, né? Satanás está debaixo do meu pé, está debaixo do pé nada. Debaixo do nosso pé tem que ser a rocha, né? Que é Jesus Cristo. Nós temos que estar com o nosso pé firmado em Cristo. Hora da revisão. Número 1. Ao ouvir os gritos de Golias no vale de Elá, os israelitas tiveram muito medo e nenhum guerreiro estava disposto a enfrentar o gigante. Número 2. A sua confiança em Deus. Número 3. Aprendeu a lutar defendendo as ovelhas contra os predadores e o Senhor com ele estaria. Número 4. De forma nociva revelou a fragilidade humana e promovendo insegurança, frustrações, rupturas de comunhão e um insucesso, afastando assim o homem do que era certo, afastando assim o homem do que era certo. Número 5, fugir dessas provocações, buscar no tempo certo um relacionamento conjugal dirigido pelo Senhor e viver uma vida de santificação. Então, jovens, que você venha estar na presença do Senhor cada dia mais. Falei para você como Davi matou Golias. Existe uma questão muito complexa nessa questão de Davi. 1 Samuel 17:51, a Bíblia diz que Davi matou ele à espada. Ele derrubou Golias com uma pedrada. Golias caiu com o rosto em terra, e eu acho essa passagem muito interessante, que a Bíblia menciona que acertou na testa. Se acertou na testa, a ideia é cair para trás, né? Não, ele caiu para frente. Por quê? Porque o adversário vai sempre cair para frente diante do nosso Deus. Ele tem que sempre se render diante do Senhor. Mas ali a Bíblia menciona que quando ele caiu morto, né? Foi dado como morto. E logo depois a Bíblia menciona que ele cortou a espada e o matou. Parece que Golias morreu 2 vezes. Na verdade, para a gente trazer aqui num ponto de vista mais claro, deixa eu ver minha outra Bíblia aqui, tem
ver se tem uma tradução diferente, para ver se tem uma melhor compreensão daquilo que eu quero passar para você. 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. 51. Correu, pois, Davi, em pé sobre o filisteu, e tomando a espada dele, tirando-a da bainha, o matou, decepando-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Esse é o versículo 51. Portanto, Davi matou Golias com a espada de Golias. No versículo 50, diz o seguinte, ó: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, feriu e o matou. Veja que ele morre duas vezes, né? E o matou, e não havia espada na mão de Davi. E logo no 51 fala que ele matou de novo. O que isso quer dizer aqui para a gente entender? O que Davi fez foi fazer com que Golias caísse com um ferimento que o mataria. Imagina, por exemplo, na dinâmica de hoje, tem situações, tem uma veia que o pessoal corta, eu não me lembro agora, que quando corta a pessoa vai morrer. Ou seja, feriu mortalmente, morreu, estava morto. Porque ele estava morto não é porque ele estava literalmente morto, é porque ia morrer. Por isso que Davi, na verdade, matou com uma espada. Foi quando ele cortou a cabeça de Golias. Então, que nós venhamos a cada dia mais estar na presença santa do Senhor, que independente do tamanho do nosso Golias, aqui o nosso Golias tinha 2,90 m de altura, né? Independente do nosso Golias, que nós venhamos vencê-lo na força do poder de Deus. Que o Senhor esteja conosco e que nós estejamos com o Senhor, que nós venhamos verdadeiramente estar na presença do Senhor, porque quando nós olharmos e pedir socorro ao Senhor, Ele certamente virá e nos ajudará. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. E se você gostou da aula de hoje, você deixa um like, compartilha esse vídeo com uma pessoa que, assim como você, também é uma escola bíblica dominical. E se você não gostou, deixa o seu dislike. E se você quiser também fazer algum comentário, fique aqui à vontade, que o espaço é aberto. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!